Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Assim, o nosso Assim Pode. Assim pode, pode mesmo. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa incrível, o Tiago do Mané Carnes. Tiago, seja bem-vindo. Oi, Nelson, obrigado pelo espaço e espero que a gente tenha aí conteúdo de relevância para quem está nos assistindo, né? É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Tiago. Nós é que agradecemos você liberar um pouco do seu tempo, desse precioso tempo que você dedica ao Mané Carnes. Tá? E não só eu, mas todos, muitas pessoas me mandaram algumas perguntas, porque nós comentamos com algumas aí que você estaria conosco, e as pessoas querem saber como que você entrou nesse negócio que antigamente era do seu pai. Olha, Nelson, foi uma coisa assim que num primeiro momento era algo que eu não queria muito, te falar a verdade. É algo como se o pai estivesse ensinando para o filho, né? O ofício, mas não só um ofício, um caminho para seguir quando se tornasse adulto, né? Então eu comecei indo na casa de carnes muito cedo. Eu saía da escola, eu me lembro que eu descia, ficava no açougue um pouco. Aí ele pedia para eu ajudar um pouquinho com as coisinhas, umas tarefinhas mais simples, né? E depois, quando me tornei um pouco mais velho, eu estava com os meus 12 para 13 anos, meu pai tinha adquirido um supermercado. Peraí, 12 anos? Ou seja, você já ia para o açougue com 12 anos de idade. Na verdade, meu pai tinha um segundo negócio, que era um supermercado, que tinha também um açougue lá dentro, mas fazia que eu saísse da escola e no período da tarde ficasse no supermercado, aprendendo as coisas lá, né? Desde tudo, desde reposição até padaria, açougue, contabilidade, foi uma grande escola. Olha, que interessante. Então, seu pai te educou, vamos falar assim, para conhecer realmente esse mercado. Mas você não ficou nele logo no começo, né? Você teve outros desejos de empreender. Tive, mas isso foi um pouco mais tarde, né? Como eu via que aquilo era algo que exigia muito do meu pai, né? Eu me lembro de trabalhos de escola ou coisa do tipo. Às vezes meu pai não podia estar presente, né? Minha mãe que ia. Então aquela memória eu achava que eu não devia seguir esse rumo. E também acho que isso é uma coisa que eu carregava comigo, é que eu não queria ser a sombra do meu pai, né? Então meu pai teve sucesso nisso, mas eu queria ter meu próprio sucesso no outro caminho. E mais ou menos quando eu tinha meus 20, 21 anos, eu consegui um estágio numa indústria, e ali eu fiquei por quase 8 anos, numa carreira bem diferente da parte de varejo e comércio, né? 8 anos? E o que você fazia, para a gente entender? Bom, lá eu comecei como estagiário na parte comercial, mas o dono lá me colocou para aprender tudo, né? Falou, vai no meio da fábrica, vai ver como que é planejamento, como que é as etapas de produção, qualidade, então, laboratório. Eu meio que naveguei por tudo, até que, quando eu tinha 1 ano de empresa, mais ou menos, o gerente comercial ele acabou saindo, e, naquele tempo, a área comercial não tinha um gerente, né? Era o meu diretor, que trabalhava ali, me dava as coordenadas, eu fiquei de auxiliar dele direto. E aí, eles, na verdade, não foram colocando ninguém. A hora que eu tinha mais ou menos uns 6 meses tinha passado, eles me colocaram como encarregado da área comercial. E aí eu comecei minha carreira ali, na empresa, na parte de vendas. Olha, então, quer dizer, você acabou, de uma certa forma, seu pai te colocou no mercado, te ensinou, e aí você arrumou um outro pai, quase que eu vou falar assim, né? Foi isso. E a área comercial, ela realmente foi, assim, sendo introduzida em você, né? Sim. E você sabe que foi assim, sempre foi me lançando, né? Eu me lembro que a gente tinha um cliente muito importante, na época era a Eletropaulo, ali em São Paulo, e eu tinha muito pouco tempo de experiência, nem sabia dirigir também na época, a gente estava pouco tempo de carteira, né? E ele deu uma missão para mim, ele falou assim, olha, a gente está com uma situação, o cliente está querendo renegociar o contrato, pode ser que a gente até perca isso. Ele falou, preciso que você vá lá defender a empresa.
Eu falei, poxa, primeiro que eu não sabia como chegar então em São Paulo, né? Às vezes que sempre fui acompanhado. E segundo que eu confesso assim, que eu tenho uma dificuldade imensa com mapa, com localização, entendeu? Na época não tinha o Waze Na época ainda, não né? tinha o Waze, não tinha GPS, tinha malemar aqueles mapas do Google que eram descritos, né? Aí eu imprimia aquilo e ia, mas assim, em São Paulo você errou uma esquina, você se perdeu, não é que nem contornar o quarteirão em Mogi de Mirim, entendeu? E eu me lembro que, nossa, eu saía muito mais cedo, aí no dia que eu fui nesse dia, né? Eu cheguei, era na Berrine, nossa, eu não sabia nem de deixar o carro estacionar, enfim. Mas fui para a reunião, eu enfrentei meu medo mesmo assim, e a gente teve a reunião. A reunião assim não foi tão difícil quanto eu imaginava, mas eu agradeço assim pela essa pessoa, é o Pena, né? Agradeço o Pena por ter me dado essa oportunidade e ter dado esse empurrão. E vários outros que aconteceram, viu, Nelson? Puxa, parabéns, hein? Então, quer dizer, estava sempre enfrentando, né? Sempre buscando uma coisa nova e sem voltar para trás. Bem por aí. Agora, vamos voltar um pouquinho, né? Você consegue lembrar a história do açougue do seu pai? Como começou? Olha, meu pai me conta que começou muito tempo atrás com o avô dele, que também chamava Manuel. Também, Ana Manuel? O apelido dele era Manezinho. Aí o meu bisavô Manezinho, né? Ele era do Pernambuco, e aqui na nossa cidade ele chegou uma época que ele era tropeiro, então ele levava os bois, né, dele e de vizinhos para vender em São Paulo principalmente. Ele entregava na Swift, meu pai conta muito isso. E aí, dado o momento que a mãe do meu pai, né, a dona Maria, e o irmão dela já estavam maiores, ele decidiu comprar o primeiro açougue da família. E os dois começaram a administrar. Mais minha avó administrava e o irmão dela é que trabalhava na parte operacional, vamos falar assim. Aí passaram-se os anos, né? O irmão do meu pai, Ricardo, que é bem mais velho que ele, né? Também já estava em idade assim e queria o açougue. Aí a minha avó ajudou ele a comprar um açougue aqui em Mogi Mirim. Olha. E meu pai foi passando os anos, né? Foi ajudando o irmão dele, foi ajudando o tio dele, que tinha comprado aquele primeiro açougue lá atrás. E quando chegou na vez do meu pai, vamos falar assim, que ele tinha uns 19 anos, a minha avó inscreveu ele num curso que ele queria de Química. Aí ele ficou um mês na faculdade e falou assim, ó, mãe, o negócio é o seguinte, eu não gosto disso aí não, eu quero um açougue para mim também. Então ele entrou no açougue, né? E ficou, isso foi fundado em 78, a Mané Carnes, na época se chamava Casa de Carnes do Mané, ali na Conde de Parnaíba. Conde de Parnaíba, me lembro. Então, assim, de lá para cá, de 78, que meu pai fundou a Casa de Carnes do Mané até hoje, já se passaram quase 50 anos, Nelson. 50 anos. E eu fui realmente entrar, né, no negócio, de fato, a coisa de 13 anos atrás, quando eu tinha retornado de um intercâmbio. Ah, você teve uma experiência no exterior, né? Tive. Isso foi que mudou realmente a chave minha. Eu acho que eu tinha medo de empreender por causa da comparação com meu pai, né? Meu pai teve muito sucesso nisso e, ao modo dele, ele conseguiu construir, educar eu e meus irmãos, né? E construir tudo o que ele ofereceu para a gente na nossa vida. Mas, assim, eu tinha receio que eu não conseguisse fazer isso também, né? Entendi. E ainda mais um negócio que, com as mudanças todas que vieram de lá para cá, né? Mas quando eu fui para o exterior, a minha ideia era estudar inglês, era seguir minha carreira de executivo. Mas eu conheci uma pessoa lá, que é o meu amigo Rodrigo, um abraço aí, Rodrigo, lá na Flórida. Na Flórida. E ele gerenciava, na época, né, algumas pizzarias, e a gente, assim, se conheceu lá, né? Eu tinha a esposa dele hoje, a Luana, nós éramos praticamente primos, né? A gente viveu a nossa infância, adolescência juntos. E aí, indo na pizzaria, eu falei, nossa, acho que é isso que eu quero empreender.
E ele também, muito empreendedor, falou, não, nós vamos abrir no Brasil umas pizzarias, vamos trabalhar com esse modelo, inspirado nesse modelo, né? E de lá, né, eu só voltei com isso na cabeça. Eu já não queria mais ser executivo, entendeu? Eu fui, a minha esposa brinca comigo, eu fui numa entrevista em São Paulo, na época na Philips, e aí eu cheguei na entrevista lá, era para um alto cargo, né? Aí eu já não estava muito ali, sabe? O empreendedorismo já tinha entrado. Já fui, mas porque eu não sou de desistir, né? Eu marco uma coisa, eu vou. Tá. Mas daí a pessoa não deu certo, e eu comecei no meu pai. Eu falei, pai, como é que você está aí? Eu falei, tá bom, mas eu estou planejando parar. Eu falei, deixa eu ir dando uma ajuda para você. Aí eu fui ajudando ele, ajudando um pouco. E eu decidi que era um negócio que eu queria para mim. Eu falei, não, eu quero investir realmente no ramo de varejo, quero empreender, gosto de alimentação. Aí comecei a resgatar coisas que eu tinha aprendido lá atrás, nesse intercâmbio, e colocar em prática. Mas, assim, resumo, a pizzaria que a gente queria não deu certo, mas a pizzaria se tornou um açougue ainda, né? Para mim, no meu projeto de vida. Que bacana. Agora, me fala uma coisa, como é que foi essa... Porque você fez uma mudança muito grande do açougue do seu pai de 1978 para a casa, né, o Mané Carnes de hoje. Principalmente essa mudança de visual, né? Porque você colocou o seu pai, né, como um boneco propaganda, como a cara do seu estabelecimento. Como é que foi isso? Como é que foi convencer ele? Como foi criar e desenvolver todo esse trabalho? Bom, tudo foi feito assim, com muito carinho, né? Meu pai é uma figura muito carismática e a gente queria trazer isso para a imagem de frente do açougue, né? E eu me lembro de ter contratado um cartunista ali em Mogi Guaçu, o Rômulo. Um abraço, Rômulo. Faz um excelente trabalho. E ele fez a caricatura do meu pai, uma forma de personagem, né? E a gente trouxe isso para a logomarca. E aí implantamos, Nelson. Coloquei assim, primeiro nos uniformes, depois na fachada. E nesse momento, assim, meu pai ele gostou, mas assim, a hora que ele viu realmente as pessoas comentando, ele se sentia assim envergonhado, assim, no sentido de tímido, né? Ele falou, poxa, o pessoal olhava e dava risada, Nelson. Mas uma risada não era uma risada ruim, era uma risada assim que ficou legal, nossa, ficou muito parecido, mané. E no começo ele estranhou um pouco, mas hoje ele gosta bastante. Ele entende que é uma homenagem. Ele entende, né? E ficou realmente simpático, né? Ficou. Você olha assim, você já imagina uma outra dimensão da empresa. Sim. Eu acho que foi uma sacada muito boa sua, né? E ao mesmo tempo ficou uma bela homenagem para o seu pai. Ele, assim, a gente foi uma forma de a gente eternizar, né, a imagem dele no negócio, que realmente foi construído com aquilo que a gente ensinou para a gente enquanto família, né? É um negócio que a gente está ali para servir os outros, então a gente tem que receber com uma energia boa, né? A gente tem que entregar aquilo realmente que as pessoas merecem, né? Que depositam a confiança em a gente em comprar aquele alimento, então a gente tem que servir realmente tudo com muito carinho e com, assim, da melhor forma possível, vamos dizer assim. E fala para mim da mudança, porque da Conde de Parnaíba para Pedro Botelho, onde vocês estão hoje, como é que foi essa mudança? Foi fácil, não foi? A escolha do local, como que desenvolveu esse trabalho? Olha, esse local ele foi escolhido, a gente mudou para ele em 2022, mas em 2019 para 2020 foi quando eu queria ir para esse lugar. Como que foi isso? Em 2017, mais ou menos, eu abri o Seu Salgado. A gente abriu lá na Conde de Parnaíba, eu fiz um projeto de alimentação fora do lar, né? E tudo aquilo que eu imaginava que dava certo. E, enfim, acabou o negócio não dando certo, depois a gente até pode falar sobre isso. Mas, quando eu estava vendendo alguns equipamentos, teve uma pessoa que ela era parente do pessoal ali do Família Rita, da Pedro Botese. E eu falei para eles, olha, poxa, eu gosto tanto daquele lugar, se um dia passar na cabeça deles sair dali, pede para eles me avisarem, ou se eles quiserem vender, não sei, né? Aí isso aconteceu. O pessoal do Rita decidiu parar, e aí esse sobrinho, acho que era sobrinho deles, né?
lembrou da conversa e deu esse toque. Falou, olha, o Thiago uma vez falou isso para mim, que vocês quiserem, né, negociar com ele. E a gente conversou, foi um bate-papo assim, muito, lógico, 3 meses antes eles decidirem, né? Mas o fechamento mesmo foi muito rápido. Eles me ligaram na quarta-feira e falaram, Thiago, realmente estamos decididos a fechar o estabelecimento. Vamos conversar para vocês assumirem. Conversamos, eles fecharam na quinta, conversamos na sexta, eu peguei as chaves, sábado de manhã eu estava trabalhando na Mané Carnes lá. Puxa, foi Foi realmente assim, muito rápido. muito rápido a mudança. Mas assim, foi algo planejado, foi algo estruturado, foi algo assim que eu aprendi que a gente tem que ir formatando aquele sonho, aquele desejo, degrau por degrau, e com muito planejamento, coisa que, por exemplo, eu não fiz tanto assim quanto eu imaginava no Seu Salgado. Eu fui primeiro criando uma estrutura daquele jeito que eu imaginava que ia dar certo, para depois correr atrás da venda. Já no Mané Carnes foi diferente. A gente foi construindo a venda e aí já não tinha espaço, né, onde a gente estava, já estava pequeno, e aí a gente foi buscar algo maior. E veio realmente numa hora muito certa. Olha, porque eu me lembro que na pandemia você fazia algumas lives, né? Fazia. Eu lembro de participar de algumas, até de ter ido lá na live sua. E como é que foi essa adaptação, né, na época da pandemia do Mané Carnes? Porque vender carne pela internet, a gente era novidade, né? E você sabe assim, eu participei de muitas oficinas do Sebrae. Eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi com a experiência do Seu Salgado foi isso. A buscar mais a informação. E numa das oficinas que eu fiz, eu me lembro, acho que foi o Ali, que era o Agentes Locais de Inovação. Uhum. Então, o Ali, como é que funciona? Um agente do Sebrae vai na sua empresa e você vai tipo desconstruir a sua empresa e pensar fora um pouco da caixa. Canais de venda que você pode trabalhar e outros formatos. E ali a gente identificou, era um desejo meu, falou, eu quero abrir a parte virtual do açougue. Isso foi antes da pandemia. Olha. Aí eu falei, não, eu quero estruturar o cardápio assim, mais ou menos com isso, com isso, com isso. E a gente foi trabalhando juntos. Só que criei algo, mas era algo muito assim, incipiente ainda, e realmente não tinha adesão. Porque numa das pesquisas que a gente fez, as pessoas gostavam de comprar já no Mercado Livre e tudo, mas carne era um assunto mais delicado. Carne a pessoa queria ver, queria olhar aquilo, e realmente tinha um pouco de receio de comprar. Mas a pandemia não teve jeito, teve que comprar desse jeito, entendeu? E aí, acho que as pessoas perceberam que elas poderiam realmente confiar em alguns lugares. E, graças a Deus, no nosso estabelecimento, elas confiavam. E a gente começou a fazer as lives para acelerar esse formato de venda, né? E dava muito certo, Nelson. E eu me inspirei no Zé. Então, um abraço, Zé, lá da Pentágono. Eu fui lá no Zé e falei, Zé, você tem que me ensinar a fazer esse negócio aí. E como é que você faz a estrutura das vendas, né? Como é que você vai falando com o pessoal, que dicas você me dá? E eu imaginei, poxa, como que você separa as coisas depois? E realmente você vende, as pessoas vêm buscar. Era uma dúvida que eu tinha. Eu vou começar a separar um monte de carne lá, depois a pessoa não vai buscar, o que eu faço com aquele estoque, né? E o Zé foi muito gentil comigo, me ajudou pra caramba, e assim, me deu várias dicas. E aí eu fiz a primeira, fiz com medo, né? Falei, nossa, como é que eu vou fazer isso? E eu tentava adiar. A minha esposa falou, não, você marcou, você vai fazer. E eu falei, não, vou fazer. Mas fui e foi, nossa, foi sensacional. A primeira live nossa foi muito sensacional. Foi bacana você lembrar do Zé, porque eu acho que o Zé fez uma diferença nesse momento aqui. Ele fez uma abertura para muitas empresas poderem aprender a fazer lives. Sim. Aprendeu a parte digital. Então, foi um momento interessante. Eu também mando meu abraço para o Zé, que sempre foi meu amigo, né? Sempre esteve junto ali, a gente frequentou muito tempo junto, né? E as coisas foram mudando, foram passando, sim, mas a gente tem que lembrar realmente das pessoas que fizeram a diferença. E, nesse momento, realmente, ele fez uma diferença muito pontual, contribuiu para muita gente se manter no negócio, né? Agora, hoje, o que o cliente encontra no Mané Carnes que é diferente? Olha, ele encontra bastante coisa, Nelson, porque no nosso DNA, isso eu trago comigo desde assim da época que eu fui no meu intercâmbio.
eu via que existia uma tendência no mercado de lá de fora para a praticidade. Então, quando eu passava assim pelos corredores do supermercado, assim, mas muitos corredores eram de congelados. Comida prática, comida pronta, carnes já processadas, temperadas. Então, tudo muito prático, porque as pessoas lá, naquela época, já não tinham tempo para fazer nada e não tinham conhecimento. Não sabia o que combinava com o quê. E aí eu falei, puxa, isso é sacada, isso vai dar certo. Aí, quando eu voltei e meu pai me deu a oportunidade de ficar ali ajudando ele, eu comecei a criar coisas. Aí eu comecei a criar umas carnes semi-prontas para as pessoas fazerem no forno. Na época não tinha air fryer. Eu comecei a criar uns espetinhos com temperos diferentes, agridoce, e fui mudando. A hora que eu vi, eu já tinha mais de 100 itens que a gente estava fabricando. Tudo em pequena quantidade, fazia de pouquinho, dando de 6 quilos, 10 quilos. E assim, a hora que a gente no tentativa e erro, pessoal, isso ficou legal. Aí a gente criava um pouco mais daquilo, entendeu? Então, assim, hoje na Mané Carnes, a gente se fortaleceu muito nisso. Eu falo para meus funcionários, assim, a gente bate muito nessa missão, que nós somos a extensão da cozinha das pessoas. Boa palavra, hein? Extensão da cozinha. Então, o que a gente leva como lema nosso ali? Que a gente tem que reunir praticidade, tem que reunir sabor e tem que reunir alegria. Então, tudo que a gente cria ali é para entregar para as pessoas algo que elas vão fazer de forma muito fácil. E hoje a gente tem a air fryer, né? Então, para a gente assim foi sucesso. A hora que lançou a air fryer, eu comecei a casar tudo que eu tinha com air fryer. Vou fazer espetinho, churrasco sem fumaça. Aí eu lancei uma propaganda nossa dos espetinhos na air fryer. Aí as pessoas, nossa, mas pode fazer? Aí veio primeiro problema, a primeira barreira. Mas seus produtos são congelados. Por quê? Porque até então, Nelson, sinônimo de congelado, quando a gente falava de carne, é aquele produto, aquela carne que sobrou na sua geladeira e você não sabe o que fazer com ela, ela está quase estragando, você congela. Aí passa um tempão na sua geladeira, que você vai descongelar, já não está legal. Aí você leva isso para o seu inconsciente, a hora que você vai comprar carne, você fala assim, poxa, congelado é demorado, não é prático e não tem sabor, não é um negócio legal. Só que a gente começou a desconstruir isso com os nossos clientes. Olha, que trabalho. Aí você, não só com os nossos clientes, principalmente com os nossos colaboradores. Porque quando eles iam vender algo para o meu cliente, o cliente ligava lá, você tem, sei lá, espetinho de medalhão de frango? Eu só tenho congelado. Só tem. A hora que ele falava assim, só tem congelado? Já matou. Ou ele falava assim, eu quero fresco. Não, só tem congelado. Então, essas frases a gente começou a modelar com a minha equipe. Nossa, mas que trabalho complexo, hein? Só que eu acho que assim, primeiro a gente tem que acreditar em casa. É o time de casa, né? Então, lá na minha casa mesmo, eu e minha esposa, a gente percebeu que isso era válido. Aí eu levei para os meus colaboradores, falei, olha, isso dá certo. Coloquei uma air fryer lá no açougue. Coloquei. Jura? Coloquei. Para consumir. Daí a gente, tudo que eu fazia assim, ao pouco eu ia dando para eles. Inclusive, eu tinha uma funcionária que me ajudou muito nas lives. Vou dar um abraço para a Vanessa. Vanessa, um abraço para você. Me ajudou assim. O pessoal queria saber quem que era a Vanessa que estava falando por trás. Era a Vanessa. E tem uma história dela assim. Quando ela começou a trabalhar comigo, antes de ela entrar, ela tinha dado uma air fryer dela, que ela não sabia usar, deu para o pai dela. E ela entrou no açougue, ela começou a ver tanta coisa, ela tinha vontade. Ela falou, Thiago, eu tive que comprar outra air fryer. E ela comprou e começou a usar, e assim, eu vi muitas pessoas fazerem isso. Então, a gente fica feliz que a gente conseguiu desconstruir essa questão de que o congelado não é fresco, pelo contrário, o congelado é muito mais fresco do que um resfriado. Então, você imagina que você tem um medalhão de frango congelado, é como se fizesse ele parar no tempo. E você preserva aquele frescor do dia, da hora que ele foi produzido por muitos dias. Olha que visão diferente. Coisa que o resfriado não. Eu concordo, você pegar um espeto de medalhão feito agora, ele está muito fresquinho.
mas come ele amanhã. Ele não está igual foi feito na hora. E quem consegue entregar isso todos os dias? É muito difícil. Ali, com práticas de vácuo, boas práticas de fabricação, com conhecimento, a gente foi mudando essa forma das pessoas consumirem. Poxa, parabéns, hein? Olha, a verdade que você foi construindo o seu cliente, né? E hoje, qual que é o maior diferencial que você vê de competitividade com outros, com a concorrência, por exemplo? Olha, a gente começou entendendo um pouco mais do nosso consumidor, a forma como ele pensa e a forma como ele quer usar os nossos produtos, nós começamos a oferecer para eles porções menores de produtos, mais variedade de itens e tudo muito prático e descomplicado. Eu acho que assim, a gente tenta sempre puxar coisa para o complicado, quando o simples é o que é melhor. Para os nossos clientes, para você ter uma ideia, tem cliente que quer itens para o dia a dia. E aí, normalmente, na casa dele, quando ele faz algo, sobra. E ele não gosta de comer aquele item que sobrou. Então, a gente começou a criar combos de dia a dia. Isso eu estou falando já de coisa de 6, 7 anos atrás, tá? Não estou falando de agora. A gente começou a criar os combos, porções menores, embaladas a vácuo, congelada, para a pessoa ter variedade e ter o item a hora que ela quiser. Isso é só um exemplo. Para um churrasco, a gente tem kits de espetos e outros itens também que funcionam para 8 pessoas, que tem uma variedade de carnes e que tem um preço fixo. Olha. Porque outra coisa que eu percebi que no açougue as pessoas tinham bastante rejeição era a hora que ela vai pedir algo, ela pede para o açougueiro assim, coloca 1 quilo de contrafilé. Aí o açougueiro faz o quê? Coloca 1,5 kg. Aí o consumidor, poxa, ele fica chateado, às vezes ele manda tirar, às vezes não, às vezes ele fica envergonhado porque tem outras pessoas do lado dele. Mas isso cria um distanciamento com o nosso negócio. Tanto que o açougueiro leva uma fama não tão boa disso, entendeu? É verdade. E lá no meu açougue, mais uma vez, treinamento com os açougueiros, porque eles vêm de uma escola que diz, olha, o bom açougueiro é aquele que vende 1,5 kg, não aquele que vende 1 quilo. E eu falo, olha, o bom açougueiro é aquele que vende 3 quilos, mas é 1 quilo do cliente pediu, 1 quilo de uma outra coisa que o cliente gostaria de levar e ele não lembrava, e 1 quilo de uma outra novidade, que você vai surpreender ele. Exatamente. Você sabe que esse é o lema da Disney, né? Primeiro, a Disney fala o seguinte: primeiro você faz bem feito o seu trabalho, né? Você faz uma empatia, você cria um relacionamento com o seu cliente, você entende ele, faz bem feito e depois você tenta fazer algo mais. Tá? Mas a partir do momento que você criou o relacionamento e fez o bem feito, o algo mais sempre é mais fácil. Exatamente o que você faz é praticamente a filosofia da Disney. Parabéns. Então, a gente está usando a Disney na Maré Carnes. E aí você está falando da mão de obra, né? Que é uma das coisas que eu tenho ouvido muito aqui, é o problema da mão de obra hoje em dia. E como que a Mané Carnes está trabalhando, está se conduzindo nesse processo? Olha, Nelson, eu sempre fui muito bom com vendas. Sempre é um assunto que eu sempre busquei muito sobre isso. Mas com gestão de pessoas, eu confesso que eu não buscava muita informação sobre isso. E eu percebo hoje na prática que o quanto que a gente precisa aprender sobre esse assunto, porque as pessoas já não se motivam pelas mesmas coisas que elas se motivavam no passado. Então, quando eu aprendi a administração de empresas lá atrás, nos anos 2000, né? E o que a gente vê hoje é totalmente diferente. Então, as pessoas hoje, elas não se motivam só por algum dinheiro a mais. Ela fala, olha, você está vendendo isso aqui, eu vou te dar mais isso de comissão. Legal, no começo é legal, mas assim, é muito raso. Aí o que a gente percebe é que também as pessoas têm os seus próprios sonhos. Então, assim, eu tenho o meu sonho,
que é fazer a Mané Carnes crescer e decolar. Só que no meu sonho, eu também gosto de desenvolver as pessoas. Eu quero que as pessoas também cresçam. Mas nem sempre eu comunico isso. Então, eu acho que o grande, assim, a grande coisa, a grande sacada é você começar a melhorar a sua comunicação para as pessoas se entenderem, seus colaboradores entenderem que você está importando com eles também. Olha que E que o propósito que você quer, o sonho que eu tenho, eles também podem alinhar o sonho deles e fazer que a Mané Carnes seja um local que vai ser o realizador do sonho deles, não só do meu pessoal. Então, é isso que eu comecei a entender. Porque tudo que eu aprendi sobre gestão de pessoas lá atrás, na prática, hoje, é pouco aplicável. É verdade, hoje mudou muito, né? Ainda mais o jovem, né? De repente ele está aqui, amanhã ele já vai para lá, ele não se preocupa tanto em estar. Mas a ideia de participar de um sonho é interessante, porque isso todo mundo continua sonhando. Então, se o seu sonho for algo que me interessa, eu vou participar dele. Eu gostei dessa posição. É uma forma diferente de trabalhar e de conduzir as coisas. E assim, eu acho que hoje eu estou trabalhando muito com os meus processos. Estou criando muito isso. Para quê? Para que a comunicação fique mais coerente. Porque, às vezes, a gente decide algo agora e comunica. E depois você vê que, nossa, poderia ficar melhor, fazer isso aqui, diferente. E aí você comunica diferente. Aí as pessoas ficam perdidas. Ela falou, poxa, eu vou fazer desse jeito, para a direita ou para a esquerda? Né? E com os processos você vai deixando mais claro isso para elas. Então, é isso que eu tenho feito. E na hora de contratar, eu tenho aquilo que a gente aprende de administração, né? Cria lá a sua missão, visão, valores. E eu sempre vi isso com muita teoria, mas hoje a gente tem feito isso na prática. Então, valores assim como integridade negociável. Então, às vezes, Nelson, a gente faz algo que você pensa, poxa, vamos trazer uma brincadeira para o meu negócio. Tem a balança de venda e a balança de compra. Certo. Tem aquela metáfora, né? Na balança de compra é de um jeito, na balança de venda é de outro. Não pode ser. A balança de venda e de compra tem que ser a mesma. Então, da mesma forma leal que eu trato os meus fornecedores, já aconteceu casos, assim, o fornecedor vai lá me entregar uma mercadoria e ele erra, para menos para ele. Aí o pessoal pergunta, e aí, o que faz? Ué, faz o que é certo. Chama o fornecedor, ele está errado, ajusta e pede para ele corrigir a nota. E para o meu cliente, mesma coisa, faz o que é certo. Sempre fazer o que é certo. Porque daí não tem área cinzenta. Então, é isso que eu decidi, e não é fácil. Porque você sempre é colocado assim, faz isso, não faz, entendeu? Então, hoje a gente procura ser transparente, e o pessoal lá, vão me assistir aqui, né? Uhum. Eles veem na prática o que é isso. Então, eu cobro muito dele, e pessoas que têm essa mesma identidade começaram a vir. Outras que não tinham essa identidade começaram a sair. Então, a gente viveu esse processo, e hoje a gente tem trabalhado para trazer mais pessoas que acreditam nas mesmas coisas que a gente. Outra coisa é padronização. Eu quero repetir a experiência do meu cliente. Então, o que eu trouxe, que eu vivi na indústria, que tinha fichas de produção, fichas técnicas, meu melhor descritivo dos produtos, tudo isso eu trouxe para dentro do meu estabelecimento. Então, eu tenho lá engenheiro de alimento, tem nutricionista que ajuda a gente, fichas técnicas, controle, padrão. O tempero do espeto de carne é isso que vai. Tipo, mas eu gosto de salsinha, aí eu já vou colocar salsinha. E eu lembro da época do meu pai, que era assim, sabe? Eu gosto um pouquinho mais de sal, e colocava. Então, para cada hora saía de um jeito, né? E não pode. Mas o seu colaborador, que gosta disso, às vezes ele não entende. E aconteceu comigo, eu perdi bons colaboradores por conta disso. Porque eles não queriam mudar isso. Eles queriam continuar da mesma forma. Então, assim, eu acho que o seu time, você tem que trabalhar e se dedicar a ele.
E ele tem que entender o porquê das coisas. Hoje as pessoas não fazem só por fazer. Ah, faz isso. Não, ela quer saber por que ela está fazendo aquilo, entendeu? Olha que bacana. E aí, dentro desse contexto todo, você é o único açougue que está fazendo parte dessa nova fase do polo gastronômico. E como que você entrou? Por que você entrou? E como que você acha viável estar nesse grupo? Olha, eu entrei porque eu acredito muito que a gente tem que fazer parte de um ecossistema, vamos falar assim. E o que seria isso? Eu, enquanto um estabelecimento que trabalha com fornecimento de carnes, eu preciso entender o que os meus parceiros da área de restaurantes, tem distribuidor de bebidas no polo, o pessoal que está representando ali, tem outros estabelecimentos que são diferentes, tipo sobremesas, né? Como que eles estão trabalhando o negócio deles para atender esses clientes, que também são os meus, né? Uhum. Como que eles estão fazendo com gestão de pessoas? Então, assim, para mim é muito interessante essa troca, esse networking. Então, o network foi um dos pontos... Foi o primeiro, assim, o primeiro. Mas, assim, teve outros, claro. Eu tenho um desejo de inovar na parte de rotisserie. Então, eu tenho uma Olha aí, ó, rotisserie. gente, spoiler, hein? Spoiler no lançamento, hein? Em breve. Então, eu tenho rotisseria lá na Casa de Carnes, ela funciona só aos domingos, mas a gente começou a criar produtos para todos os dias. E aí, eu entender como que funciona a cozinha desses estabelecimentos, o que ajuda eles, o que não ajuda. Também é uma escola para eu poder criar produtos e talvez vir a oferecer para eles no futuro próximo. Porque hoje, gestão de pessoas é importantíssimo para todo mundo. E todo mundo entende que quanto mais especializada é a mão de obra, mais escassa ela é. E isso influencia no padrão dos produtos. Então, levar esses produtos já padronizados a esses clientes é uma oportunidade. É uma coisa que eu vim também para estudar, como um laboratório, para a gente entender mais como funciona isso aí. Então, o Polo tem me servido de várias formas, entendeu? Puxa vida, muito Tem muitos obrigado. ganhos. Olha, gostei da sua explicação. Gente, nós estamos terminando mais esse Assim Pode. E, primeiramente, quero agradecer todos estarem aqui. Mas, antes de terminar, gostaria que o Mané Carnes, deixasse para nós uma dica, uma sugestão, uma inspiração. Olha, Nelson, eu queria dizer assim, para você que pensa em empreender, lógico que tem que ter um sonho, uma vontade muito grande de fazer isso aí. Mas pense em sempre começar pequeno, para depois você crescer e melhorar e acelerar. E pense em trabalhar em conjunto. Eu acho que assim, a gente às vezes quer reduzir, a segurar a informação, não compartilhar, com medo de que a sua ideia seja roubada, vamos falar assim. É lógico que a gente tem que guardar alguns segredos, mas você buscar ajuda de pessoas que realmente se preocupam com você, fazer parte de uma rede de network, buscar o Sebrae. Assim, eu sou apaixonado pelo Sebrae, já fiz tudo que você imaginar do Sebrae já. E todas as vezes eles trazem oportunidades novas para a gente se capacitar, para a gente ir realmente melhor, mais preparado, né? Eu acho que quando você vai começar um jogo novo, você tem que, antes de jogar, se preparar. Porque daí você vai chegar mais capacitado. Treinar, né? Nós temos que treinar, né? Não dá para ser entrar em campo sem saber para onde vai. Eu acho que é isso. Muito bom, muito obrigado pela sua presença. Eu queria de aproveitar e mandar um abraço para sua esposa, né, Ana Lívia, que te acompanha com muita garra, e, é claro, para aquele menino Benício. Inclusive, ele está aqui, viu, Nelson? Está aí, né? Cadê o Benício? O Benício, entra aqui na sala. Vem cá, Bê. Vem cá, Benício. Entra aqui rapidinho, dá um oi aqui para a gente. Vem aqui, senta aqui. Fala um oi para a gente aqui. Qual é o seu nome? Benício. Benício. Benício, você está estudando, Benício? Sim, Onde você estuda? no Objetivo. Muito bom. E fala para mim, o que você acha do seu pai? Muito bom. Muito bom? Você gostaria de mandar uma mensagem para ele? Sim. Então, manda.
O meu pai, ele é muito bom. Ele faz aqui no açougue, ele vende várias carnes muito boas. A que eu mais gosto é o espetinho. Aê! É um garoto propaganda já. Né? Tá aí o garoto propaganda. Olha, vamos colocar você no mercado lá para incentivar que as crianças também gostem mais do seu espetinho, ok? Muito Tá? obrigado. Então, gente, se você ficou até agora, dá um like aí, curta nossa página, nosso podcast, porque em breve nós teremos mais novidades. Até mais!